Clover. Cara, beleza? Eu tô atrasado muito. Já faz um bom tempo que eu não posto vídeo, eu sei. Não tem desculpa. Tô atrasado. Então, tenho muito vídeo pra fazer. BC também está atrasado. Vou ter que fazer um monte de vídeo. Eu tinha prometido vídeo, mas não fiz. Mas agora, como eu preciso fazer um vídeo rápido pra voltar com o canal, vamos falar de Magistério, a Luva de Cobre. Que, cara, eu gostei bastante do livro. A capa é belíssima, olha aqui. Tá vendo? E é bem divertido o livro. Que eu gostei e acho que é uma boa sequência do primeiro. Uma coisa que eu suponho, que eu reparei, que eu acho que vai ser assim, é que o personagem que estiver no meio de cada capa será o personagem que terá mais foco na história, o foco principal. No primeiro livro, para a parte mais avançada, o Aaron, que teve mais foco. Nesse foi o Callum. Vou chamar de Callum. E como já vou deixar claro, vai ter spoilers. Se você não gosta, vai ler o livro, depois volta aqui. E compartilha e comenta, por favor. Já que eu vou precisar de um engajamento para voltar. Vamos começar com a relação dele com o do Alistair. Ficou bem conturbada agora de tudo. Por causa que o Callum passou pelo primeiro portão, não pode ter mais a magia externalizada. E o fato de trazer um lobo dominado pelo caos para casa não ajuda muito, né? Isso foi bem legal, já que o Alistair tá sendo mais frio com ele. E vemos que o Cal ficou ele ficou totalmente paranoico com esse lance. Eu tenho a alma do vilão. E ele ficou bem mexido com o lance da mãe dele botar aqui que é ele, que ela escreveu isso na caverna. Então, isso deixou ele paranoico. E tanto que ele fez uma listinha ali. Coisas que um sucerano do mal, que eu não sei o que significa sucerano, que poderia ser herdeiro, sei lá, qualquer outra palavra, não sei. Mas botaria coisas que um sucerano do mal fazia e coisas que não fazia. Ele tava tentando marcar pontos para mostrar: eu sou do bem. Não, eu não sei o que eu penso dessa parte, mas Daí eles vão no cinema, o lobo fica em casa. Não sei se fica em casa ou fica no carro, mas o que importa é, uma hora, quando eles estão voltando para casa, eles veem que o Devastação sumiu. Eles procuram, não acham, e o cowboy dormir. Só que ele começa a sentir o Devastação e encontra ele preso, acho que no porão deles. E lá tava anotações do pai dele sobre uma arma, que eu não sei falar o nome, a luva de cobre. E o Cal vê que é pra acabar com o Macar, que tem aqueles que usam a magia do caos. E ele pensa: opa, ele vai usar em mim. Ele vai pegar o coração da Devastação e vai usar em mim. Então o pai dele chega, eles brigam, o Cal estoura uma parede, empurra o pai dele de lá, só na raiva. E ele faz com Devastação e foi pra casa da Tamara. E que vemos como é a vivência da Tamara com os pais que só ligam pra aparência e status. O Alex tá namorando a irmã da Tamara e eles entram numa DR por causa dos pais da Tamara. Vemos que o Cal até que sente inveja um pouco do Aaron, no que eu vejo, por ele se dar bem. Acho que ele gostaria de ter essa atenção pra ele. É o que eu vejo, só que ao mesmo tempo que ele não quer, mas também ele fica meio incomodado com a presença do Aaron, porque tipo, o Aaron deveria eliminar o Callum. Então fica uma dinâmica por parte do Callum, meio que: mano, eu tô bem desconfortável com a sua presença bem aqui. Então fica difícil a convencer deles. Daí eles vão pro Magistério, tem mais aulas lá. E o Callum descobre que o Alistair roubou a luva de cobre. Na verdade tentou roubar, depois ele conseguiu roubar ela de verdade. E estava levando
ao que tudo indicar, pro mestre Joseph. E o Callum, nesse meio tempo, não estava pensando em fugir, só que ele tinha contado pra Tamara e pro Aaron, e a Tamara conta pros mestres. Isso deixou o Callum extremamente irritado, porque ele se sente traído. E quando ele descobre que o pai dele tá desaparecido, por causa que ele conseguiu roubar, ele quer ir sozinho salvar o pai. Só que Tamara e o Aaron vão junto. E de quebra, o Jasper veio junto porque, bem, ele encontrou ele no portão de saída e não deu bom. E até também vemos o treinamento do Aaron como marcar e o Kyle sendo seu contraposto. Eu gostaria que agora que o que acontece no livro, o contraposto do Aaron mudasse, vocês vão entender por quê. Daí, eles vão lá, e uma coisa que eu não gostei muito é a briga do Aaron, não, do Kevin e da Tamara, que poderia ser um pouco mais acentuada nesse livro. Porque foi muito mal resolvido, na minha opinião, isso. Então, eles poderiam ter brigado mais um pouco, discutir os pontos, e é isso. Daí eles encontram um outro grupo de magos, que eu esqueci o nome. Eu não sei se eles têm o nome, mas eles têm as mesmas negócios escritos que na placa do Magistério. E o mestre Linneus, que acho que é esse, tá lá, já que ele não voltou pro Magistério. Então, esse grupo quer estudar o vazio. E quando os mestres encontram eles, começa uma briga, os caras fazem um acordo. Nós queremos um ser do vazio para estudar, para poder entender melhor sobre ele e fazer nossas pesquisas para ajudar. Só que eles pensam que eles querem uma devastação. Só que na verdade é o Aaron. Eles fazem um acordo, só que era só depois de meterem o pé, não cumprir. Só que o problema é, eu acho que eles queriam que o Aaron ficasse. Então, quando eles conseguem fugir, eles encontram... Eu tô pondo muita coisa que acontece na história porque eu tô reduzindo. E eu não só falando dos pontos que eu acho mais importantes. Uma coisa que eu gostei foi quando eles vão para acho que um ferro velho com fazenda, que o pai, acho que era isso, porque tinha sueiro lá, onde o pai do Callum deixava carros antigos que ele estava restaurando ou essas coisas. E lá é que o Callum conta pro pessoal que ele, eu acho que não, é lá onde o Callum conta pro pessoal que o pai dele está indo se encontrar com o mestre Joseph, mas não é para mas o Callum deixa claro, não lembro se foi nesse momento antes, que não é para se aliar ao mestre ou entregar a luva de cobre pro Constantine, que eles pensam que ele está vivo, ele ainda não revelou. Só que eles são atacados por um elemental da Terra, eles pensam que foram os mestres. Eles conseguem eliminar ele com o Aaron liberando o caos. Só que eu preferia que fosse o Kevin que fizesse isso, que ele liberasse o caos agora, pra deixar todo mundo confuso. Tipo, como é que tu tem magia do caos? O que tá vendo? E o Kevin não contasse por esse momento. Depois eles têm mais briga com os mestres, eles fogem e encontram vários zumbis dominados pelo caos. E é aí que o Kevin conta, porque o Kevin pode comandar esses zumbis. Só que ficou uma coisa estranha, que em um momento do livro me deu a entender que os amigos do Kevin estavam entendendo eles, só que em outros eles não estavam entendendo, então eu fiquei confuso. Quem leu esse livro, me dá uma luz aí, sabe do que eu tô falando. Então eles foram para onde estava o corpo do Constantine. Ele vê lá o corpo do Constantine e diz que ele só tem um rosto normal, de uma pessoa qualquer, que poderia ser qualquer um, só o diferencial é as cicatrizes. E ele vê lá o irmão dele da antiga Macar. Eu não sei se eu posso falar isso no YouTube, então vamos evitar. Mas quem entendeu, entendeu. Se não, eu falo nos comentários. Daí, que eu até mostra o que ele queria destruir o corpo do Constantine. E ele consegue. Só que daí, pra eles fugirem, o caos aí libera a magia do caos. Tipo, agora pensando, tá, poderia o caos ter um indício, tá? Ele pode fazer uma pequena escala lá com aquele monstro e ninguém percebesse, só focasse nisso. E aí agora que ele despertaria totalmente. E ele consome toda a ilha. E todo mundo fica, mano. E tipo, quando eles voltam pro Magistério e vão falar com os mestres, o Caos simplesmente tira da mochila do Constantine Manson. E todo mundo tipo, oh, finalmente, caracas, mano.
Então ele sai sem problema, já que foi o Jasper que falou isso. Não, o Jasper revelou que o Cal é um Macar, então eles têm 2 marcados agora. E o Mestre Russo conversa com o Cal que tem traidores que não gostam do Macar, que querem eliminar. E quem mandou aquele elemental que estava preso no Magistério foi esses traidores, espiões, acho que de outros países. Se for, vai ser bem legal. Então, eu tô ansioso pro 3º livro, tô com vontade de ler. E é sério, pessoal, vai atrás desses livros, eu acho bem legal. Uma saga tipo Percy Jackson. Tipo, se fosse para fazer um crossover de Percy Jackson com algum mundo mágico tipo esse, ou com esse ou Harry Potter, eu acho que com esse se encaixa até melhor que Harry Potter para fazer um crossover dos dois. Façam fanfics, vamos lá, gente. Quem curte esses livros e só não encontrou ninguém para falar, vamos, comenta aí, vamos compartilhar. Eu acho os livros legais para, tipo, sei lá, um iniciante que não sabe nada, que começar pelo gênero de fantasia. Esses Percy Jackson são tão bons para ler. E quando eu recomendo Percy Jackson, para descobrir a primeira saga. Então, porque eu não terminei a segunda, então não posso falar nada e nem vi os outros livros pra frente. Então, vamos lá, vamos falar mais de Magisterium, porque é sinceramente um bom livro. E deixem sugestões de livros que vocês queiram. E eu vou tentar postar no vídeo desse amanhã, lançando 2 vídeos cobrindo os 2 capítulos e tentando alcançar os atuais. Beleza? Então foi isso. Essa é a minha review de Magistério e eu vou dizer, é um bom livro. O Desafio de Cobre, uma excelente continuação e uma boa porta de entrar para o 3º livro. Então, até mais!